Olá, estudantes da EJA. Eu sou professora Patrícia, professora das disciplinas de História e de Geografia. Na nossa aula de hoje, vou falar sobre o tema Carnaval. Do Carnaval, né? Um tema muito pertinente, porque quando falamos de nós vamos pensar na cultura do nosso Brasil. Mas antes da gente começar a abordar essa temática sobre o Carnaval, eu trouxe uma mensagem, né, para esse início de ano letivo, para que a gente consiga refletir a respeito dessa mensagem, para que a gente consiga desenvolver um exercício de relaxamento a cada dia que formos aí assistir às aulas. E aí essa mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte: deixa ir embora tudo que torna a vida pesada, abre espaço para o novo, para as oportunidades e se dê a chance de ser feliz todos os dias. Então esse pensamento que nós temos aqui, eu sempre digo, né, e aqui também essa palavra minha para vocês, estudantes da EJA, de que todo e qualquer obstáculo, né, que estiver ali diante da nossa vida, diante desse ano letivo, que a gente encare esse obstáculo como um aprendizado. E por mais difícil que seja, né, a gente consiga ali ultrapassar essas barreiras. Então, façam um exercício de relaxamento para assistir às nossas aulas, para participar, para interagir e que tenhamos um ano letivo 2022 recheado de muito aprendizado, de muito conhecimento. Então, vamos falar agora, tá, da origem do Carnaval, né? O Carnaval, que é importante a gente ressaltar, né, devido a este momento que estamos passando no planeta, é preciso a gente mudar um pouco esse nosso comportamento, né, ressignificar, né, esse novo carnaval. E aí, carnaval, a gente pensa, né, que esse carnaval surgiu de uma forma assim mais recente, mas não é. O carnaval, ele tem origem lá na antiguidade. Você sabia, Chaminézinho, que o carnaval remonta aí à época da antiguidade? Pois é. Onde as civilizações, por exemplo, da Mesopotâmia, os gregos, os egípcios, eles já desenvolviam essa tendência, né, dessa festividade. E aí, quando a gente fala, né, nos gregos, lá na Grécia Antiga, havia festas para se comemorar a chegada da primavera, onde estava permitido que toda a população, sem distinção de nascimento, participasse do evento. Celebração semelhante também ocorria onde? No Império Romano, né? Onde as pessoas saíam ali para beber, para brincar, para se divertir, trazendo muito uma alusão aos deuses, tá? Então, nessa época da antiguidade, o deus Dionísio marcava, né, essa ideia das festividades do carnaval. Por quê? Porque ele era o deus ali do vinho, da bebida, né, da dança. E aí, diante desse pensamento, né, a igreja, né, juntamente aí com os cristãos, ressignificaram a ideia, né, do carnaval, trazendo um pouco, né, e trazendo aí a presença dessa festividade para o calendário cristão. É quando pega, né, o nosso calendário, a gente identifica esse período carnavalesco no nosso calendário. Por quê? Porque o cristianismo, ele percebeu que a gente não poderia ali estar pensando, né, apenas nessas questões dos prazeres mundanos, mas que a sociedade, de um modo geral, curtia essa festividade. Então, o que é que o cristianismo ele faz? Vai ressignificar, vai trazer um pouco, né, desse pensamento, desse sentimento para a nossa festividade. É quando ele é atrelado à questão da quaresma. E aí vamos lá pensar o que seria essa quaresma. A quaresma, ela tem início ali na quarta-feira de cinzas,
né? Quando o carnaval tem ali se encerrado, né? E a partir dessa quarta-feira de cinzas, conta-se 40 dias, tá? Que é os 40 dias de jejum para os cristãos, tá? Para o cristianismo. Esses 40 dias em jejum, as pessoas que estão, né? Que fazem parte desta religião, elas passam os 40 dias, né? Sem comer carne, sem beber, sem estar inserido nesse meio de festas. E por que isso aconteceu? Porque a própria igreja, né, identificou que anterior a esse período da quaresma, a população, os foliões já estavam ali extravasando, se divertindo. E depois desse momento, né, de festividades, eles iam entrar naquele período quaresmal. Daí, né, o significado da palavra, né, carnaval, retirar aí a carne, né, que em latim é o carnis levale, que significa retirar a carne, cortar a carne nesse período da quaresma. E por falar em carnaval, por falar da festividade, dessa cultura brasileira, né, que é muito forte aqui no Brasil, mas que comemora-se também essa festividade em outros países. E aqui no Brasil, ele vai ter início no período colonial. Então, quando os colonizadores, né, invadiram aqui o nosso território, trazendo um pouco da cultura que eles tinham, eles trouxeram o intrudo. Pois é, quando o carnaval chega aqui, ele vem com esse pensamento de intrudo, que era o que os portugueses desenvolviam lá em Portugal. O que é esse intrudo? É o momento em que os foliões, no período ali da festa, eles vão trazer brincadeiras de jogar lama, areia, de jogar água. Essa água muitas vezes era água suja, às vezes eles utilizavam urina, tá? Nessas brincadeiras. Aqui está uma imagem mostrando um pouco do intrudo, tá? Então a gente percebe que esse senhorzinho tá com uma seringa enorme, né? Dentro dessa seringa, eles colocam, era para colocar água, muitas vezes uma água com cheirinho, mas outros se utilizavam dessa brincadeira e colocavam urina, minha gente. Aí já pensou, Chaminézinho, já pensou, tu querendo se divertir no carnaval e chega, né? As pessoas lá com um tipo de seringa e joga esse líquido em você, Chaminézinho, esse líquido assim com mau cheiro, sujo, né? Então a elite, ela via essa questão do intrudo com maus olhos, né? Se a gente for pesquisar na internet, a gente vai perceber outras imagens desse período onde as mulheres, né, as senhoras ali que faziam parte da elite, elas não gostavam, né, desse tipo de brincadeira. Então, ocorreu uma proibição desse intrudo por parte da elite. Então, com essa proibição, né, a própria elite, ela introduziu os bailes de carnaval. Que esses bailes, eles foram importados lá da Europa, né? Uma coisa assim mais elitizada. Porém, né, a camada popular não deixou lá, né, quietinho não. Eles, não, já que a gente proibiu essa questão do intrudo, essas brincadeiras, né, de jogar lama, de jogar farinha, então a gente vai fazer surgir um outro tipo de brincadeira, uma brincadeira mais saudável. Foi quando surgiu os cordões, os ranchos, as marchinhas, né? Então a gente tem uma marchinha muito conhecida que é o Abre Alas, né? Da Chiquinha Gonzaga, de 1899. E claro, teremos também aí a presença do frevo aqui em Pernambuco, né? Conhecida até hoje, conhecida mundialmente. E aí vamos falar um pouquinho, ó, dessas imagens, né? Do carnaval, das escolas de samba, né? Lembrar que as escolas de samba,
ela não tinha essas características que temos hoje, tá? Mas elas eram desfiles dos carros lá no século XX, começo do século XX, da elite, né? Que decorava os carros e saíam desfilando nas ruas do Rio de Janeiro, São Paulo. E aí a gente tem hoje a presença marcante, né, do carnaval, dessas escolas de samba que tem todo, né, uma história por trás, né, desses carros alegóricos lá no Rio de Janeiro. Temos também São Paulo e aqui, né, na Bahia a gente vai ter os trios elétricos. Aqui em Pernambuco, né, marcando aí a presença, o nosso frevo. Consequentemente, falar de carnaval, é importante a gente ressaltar o carnaval de Pernambuco, o carnaval do nosso estado. E como eu não tinha tempo assim, né, suficiente para falar de carnaval de cada município aqui de Pernambuco, eu destaquei alguns municípios que estão inseridos aí na região metropolitana, na Zona da Mata, no Agreste, no Sertão. E esse destaque, né, eu trago para o município de Nazaré da Mata, de Bezerros, Pesqueira, Triunfo, Recife, Olinda e, claro, Paulista. Então, vamos iniciar, né, conhecer um pouco do Carnaval de Nazaré da Mata. Nazaré da Mata que traz aí muito presente, muito forte a questão do maracatu, né? Então, falar de carnaval nessa região da Zona da Mata Norte, né, Nazaré da Mata, é a gente pensar que a grande atração, né, dos admiradores, dos foliões, é essa atração do maracatu, né, tradição dos caboclos de lança. Além dos maracatus, a gente também vai ter a presença dos folguedos, como bois carnavalescos, os blocos, as cirandas e as troças, que vão desfrutar um pouco dessa perspectiva, né, dessa folia de Nazaré da Mata. Bezerros, que traz uma tradição fortíssima com os papangus. Bezerros que está localizada no Agreste pernambucano, né? E fala aí a história de que surgiu, né, os papangus de Bezerros, esse desfile que acontece, né, geralmente no domingo de carnaval, eram lá no século XIX, século XX, grupos de amigos se reuniam, né, mascarados, claro que não era máscaras, né, nesse formato que a gente tem hoje, com toda uma decoração, essas roupas bem coloridas, mas era algo mais simples. Eles saíam, né, esses grupos de amigos saíam e iam batendo lá nas portas pedindo angu, né? Daí essa palavra, essa denominação de papangu. Uma outra festividade que a gente vai destacar é em Pesqueira, né? Pesqueira aí com caipora. Quando a gente olha essa imagem, a gente vê que eles utilizam, né, nas suas vestimentas alguns adereços, né, roupas formais, né, ali paletó, gravata. Eles utilizam a estopa para desenvolver ali a característica, né, da máscara, né, para cobrir o rosto, para ninguém conhecer. Então, a gente tem essa presença marcante lá em Pesqueira. E temos também em Triunfo a característica aí dos caretas, né, que vai sair também às ruas, trazendo um pouco, né, dessa festividade. Eles utilizam muito, né, a questão de máscaras com a característica mais triste, né, roupas também coloridas, um som estridente, né, tabuletas pelas ruas do centro da cidade. Onde eles passam, eles chamam a atenção da população. Chegamos, né, a identificar um pouco do carnaval aqui da região metropolitana, Recife e Olinda, e posteriormente a gente vai ver um pouquinho do de Paulista. E aí, né, bate aquela saudade quando a gente olha essas imagens, mas que este ano
lembrando, não podemos ir para as ruas, tá, minha gente? Fica só na lembrança. A gente tem que aproveitar o nosso carnaval de 2022 em casa, com a família. Vamos ter essa consciência, vamos cuidar de nós e cuidar do outro, tá? E aí eu trouxe só pra gente lembrar como era, né, esse calor humano. E aí a gente tem ali a imagem do Galo da Madrugada aqui no Recife, né? A gente tem aqui Olinda, os foliões nas ladeiras de Olinda, os bonecos, né, tão marcante no Carnaval de Olinda. E aí a gente chega, né, e identifica no Carnaval aqui de Paulista também, que não podia faltar, né, esse frevo no pé, os foliões, desde ali crianças, os adultos, idosos participando, né, dessas cores, desse brilho aqui no Carnaval de Paulista. E claro, né, o Bacalhau na Vara, que é um bloco muito conhecido aqui na nossa região do município de Paulista, onde arrasta foliões, né, na quarta-feira. Se não me falha a memória, em 2019 ele completou aí 50 anos, né? Então tá aí com mais de 50 anos, né? Trazendo essa festividade para os foliões, né? Que arrasta multidões. E aí, para dar continuidade, né? A gente vai fazer uma dinâmica. Espero que vocês gostem desta dinâmica, tá? É a dinâmica do cordão. Queria, né, poder estar aí presente na sala de aula, desenvolvendo essa dinâmica, mas por cuidados, né, a gente tem que continuar nesse distanciamento. E Chaminézinho vai me ajudar. Chaminézinho, esse cordão, a gente vai tentar trazer uma conexão com os nossos estudantes da EJA, certo? Então, Chaminézinho, você vai me auxiliar nesta dinâmica. Eu vou jogar esse cordão para você que está em casa, eu e Chaminézinho. Vocês vão segurar esse cordão, tá? Quando vocês segurarem o cordão, vocês vão mentalizar um colega de vocês e vocês também vão jogar o cordão para o colega, para no final a gente trazer essa ideia de teia, de que estarmos aí interconectados, interligados nesse ano letivo. Vamos lá, Chaminézinho? Vamos lá. Segura aqui, que a gente vai jogar para os nossos colegas, os nossos estudantes que estão em casa, tá? 1, 2, 3 e segura o cordão. Isso mesmo, a partir de agora, eles estão interconectados, estão numa conexão positiva com a gente. E aí, espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula, desse início de ano letivo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Dá tchau, Chaminézinho.